Essa coisa cuja falta assim me enlouquecia era o meu próprio corpo, o meu cadáver, apodrecendo na escuridão de um túmulo. Debrucei-me soluçante e inconsolável sobre a sepultura que me guardava os míseros despojos corporais e estorci-me em apavorantes convulsões de dor e de raiva, rebolcando-me em crises de furor diabólico, compreendendo que me suicidara, que estava sepultado, mas que não obstante continuava vivo e sofrendo. Mas sofrendo muito mais do que sofria antes, superlativamente, monstruosamente mais do que antes do gesto covarde e impensado. Cerca de 2 meses vaguei desnorteado e tonto em atribulado estado de incompreensão. Ligado ao fardo carnal que apodrecia, viviam em mim todas as imperiosas necessidades do físico humano, amargura que, aliada aos demais incômodos, me levava a constantes desesperações. Revoltas, blasfêmias, crises de furor acometiam-me como se o próprio inferno soprasse sobre mim suas nefastas inspirações, assim coroando as vibrações maléficas que me circulavam de trevas. Via fantasmas perambulando pelas ruas do Campo Santo, não obstante minha cegueira, chorosos e aflitos, e por vezes terrores inconcebíveis sacudiam-me o sistema vibratório a tal ponto que me reduziam a singular estado de desmaio. Como se sem forças para continuar vibrando, minhas potências anímicas desfalecessem. Desesperado em face do extraordinário problema, entregava-me cada vez mais ao desejo de desaparecer, de fugir de mim mesmo, a fim de não mais interrogar-me sem lograr lucidez para responder, incapaz de raciocinar que, em verdade, o corpo físico material, modelado do limo putrescível da terra, fora realmente aniquilado pelo suicídio. E o que agora eu sentia confundir-se com ele, porque solidamente a ele unido por leis naturais de afinidade que o suicídio absolutamente não destrói, era o físico espiritual, o indestrutível e imortal, organização viva, semimaterial, fadada a elevados destinos, a porvir glorioso no seio do progresso infindável. Relicário onde se arquivam, qual o cofre que encerrasse valores, nossos sentidos e atos, nossas realizações e pensamentos. Envoltório que é da centelha sublime que rege o homem, isto é, a alma, eterna e imortal, como aquele que de si mesmo a criou. Certa vez em que ia e vinha, tateando pelas ruas, irreconhecível a amigos e admiradores, pobre cego humilhado no além-túmulo, graças à desonra de um suicídio, mendigo na sociedade espiritual, faminto na miséria de luz em que me debatia, angustiado fantasma vagabundo, sem lar, sem abrigo no mundo imenso, no mundo do infinito dos espíritos, exposto a perigos deploráveis, que também os há entre os desencarnados, perseguido por entidades perversas, bandoleiros da erraticidade que gostam de surpreender com ciladas odiosas, criaturas nas condições amargurosas em que me via, para escravizá-las e com elas engrossar as fileiras obsessoras que os desbaratam às sociedades terrenas e arruinam os homens, levando-os às tentações mais torpes, através de influenciações letais. Ao dobrar de uma esquina, deparei com certa multidão, cerca de 200 individualidades de ambos os sexos. Era noite, pelo menos eu assim o supunha, pois como sempre as trevas envolviam-me. E eu, tudo que venho narrando, percebia mais ou menos bem dentro da escuridão, como se enxergasse mais pela percepção dos sentidos do que mesmo pela visão. Aliás, eu me considerava cego, mas não me explicando até então como, destituído do inestimável sentido, possuía não obstante capacidade para tantas torpezas enxergar, ao passo que não a possuía sequer para reconhecer a luz do sol e o azul do firmamento.
Essa multidão, entretanto, era a mesma que vinha concertando o coro sinistro que me aterrava, tendo eu a reconhecido porque no momento em que nos encontramos, entrou a uivar desesperadamente, atirando aos céus blasfêmias diante das quais as minhas seriam meros gracejos. Tentei recuar, fugir, ocultar-me dela, apavorado por me tornar dela conhecido. Porém, porque marchasse em sentido contrário ao que eu seguia, depressa me envolveu, misturando-me ao seu todo para absorver-me completamente em suas ondas. Fui levado de roldão, empurrado, arrastado, malgrado meu, e era tal a aglomeração que me perdi totalmente em suas dobras. Apenas me inteirava de um fato, porque isso mesmo ouvia rosnar ao redor. E era que estávamos todos guardados por soldados, os quais nos conduziam. A multidão acabava de ser aprisionada. A cada momento juntava-se a ela outro e outro vagabundo, como acontecera comigo, e que do mesmo modo não mais poderiam sair. Dir-se-ia que esquadrão completo de milicianos montados conduzia-nos à prisão. Ouviam-se as patadas dos cavalos sobre o lajedo das ruas e lanças afiadas luziam na escuridão, impondo temor. Protestei contra a violência de que me reconhecia alvo. Em altas vozes bradei que não era criminoso e dei-me a conhecer, enumerando meus títulos e qualidades. Mas os cavaleiros, se me ouviam, não se dignavam responder. Silenciosos, mudos, eretos, marchavam em suas montadas, fechando-nos em círculos intransponível. À frente, o comandante, abrindo caminho dentro das trevas, empunhava um bastão no alto do qual flutuava pequena flâmula, onde adivinhávamos uma inscrição. Porém, eram tão acentuadas as sombras que não poderíamos lê-la, ainda que o desespero que nos vergastava permitisse pausa para manifestarmos tal desejo. A caminhada foi longa, frio cortante enregelava-nos. Misturei minhas lágrimas e meus brados de dor e desespero ao coro horripilante e participei da atroz sinfonia de blasfêmias e lamentações. Pressentíamos que bem seguros estávamos, que jamais poderíamos escapar. Tocados vagarosamente, sem que um único monossílabo lográssemos arrancar aos nossos condutores, começamos finalmente a caminhar penosamente por um vale profundo, onde nos vimos obrigados a enfileirar-nos de dois em dois, enquanto fazia idêntica manobra aos nossos vigilantes. Cavernas surgiram de um lado e outro das ruas, que se diriam antes estreitas gargantas entre montanhas abruptas e sombrias, e todas numeradas. Tratava-se certamente de uma estranha povoação, uma cidade em que as habitações seriam cavernas, dada a miséria de seus habitantes, os quais não possuiriam cabedais suficientes para torná-las agradáveis e facilmente habitáveis. O que era certo, porém, é que tudo ali estava por fazer e que seria bem aquela habitação exata da desgraça. Não se distinguiria terreno, senão pedras, lamaçais ou pântanos, sombras e aguaceiros. Sob os ardores da febre excitante da minha desgraça, cheguei a pensar que se tal região não fosse um pequeno recôncavo da lua, existiriam por lá certamente locais muito semelhantes. Internavam-nos cada vez mais naquele abismo. Seguíamos e seguíamos. Até que finalmente no centro de grande praça encharcada qual um pântano, os cavaleiros fizeram alto. Com eles estacou a multidão. Em meio do silêncio que repentinamente se estabeleceu, viu-se que a soldadesca voltava sobre os próprios passos a fim de retirar-se. Com efeito, um a um, vimos que se afastavam todos nas curvas tortuosas das vielas lamacentas, abandonando-nos ali. Confusos e atemorizados, seguimos ao seu encalço, ansiosos por nos afastarmos também. Mas foi em vão. As ruelas, as cavernas e os pântanos se sucediam, baralhando-se no labirinto em que nos perdíamos, pois para onde nos dirigíssemos depararíamos sempre o mesmo cenário e a mesma topografia. Inconcebível terror apossou-se da estranha malta. Por minha vez, não poderia sequer pensar ou refletir, procurando solução para um momento.
Sentia-me como que envolvido nos tentáculos de horrível pesadelo, e quantos maiores esforços tentava para racionalmente explicar-me o que se passava, menos compreendia os acontecimentos e mais apoucado me confessava no assombro esmagador. Meus companheiros eram hediondos, como hediondos também se mostravam os demais desgraçados que nesse vale maldito encontráramos, os quais nos receberam entre lágrimas e estertores idênticos aos nossos. Feios, deixando ver fisionomias alarmadas pelo horror, esquálidos, desfigurados pela intensidade dos sofrimentos, desalinhados, inconcebivelmente trágicos, seriam irreconhecíveis por aqueles mesmos que os amassem, aos quais repugnariam. Pôs-me a bradar desesperadamente, acometido de odiosa fobia do pavor. O homem normal, sem que haja caído nas garras da demência, não será capaz de avaliar o que entrei a padecer, desde que me capacitei de que o que eu via não era um sonho, um pesadelo motivado pela deplorável loucura da embriaguez. Não, eu não era um alcoólatra para assim me surpreender nas garras de tão perverso delírio. Não era tampouco o sonho, o pesadelo a criar em minha mente, prostituída pela devassidão dos costumes, o que os meus olhos, alarmados por infernal surpresa, se apresentava como a mais pungente realidade que os infernos pudessem inventar. A realidade maldita, assombrosa, feroz, criada por uma falange de réprobos do suicídio, aprisionada no meio ambiente cabível ao seu crítico e melindroso estado, como cautela e caridade para com o gênero humano que não suportaria sem grandes confusões e desgraça a intromissão de tais infelizes em sua vida cotidiana. Sim, imaginai uma assembleia numerosa de criaturas disformes, homens e mulheres, caracterizada pela alucinação de cada uma, correspondente a casos íntimos, trajando todos vestes como que empastadas do lodo das sepulturas, com feições alteradas e doloridas, estampando os estigmas de sofrimentos cruciantes. Imaginai uma localidade, uma povoação envolvida em densos véus de penumbra, gélida e asfixiante, onde se aglomerassem habitantes de além-túmulo, abatidos pelo suicídio, ostentando cada um o ferrete infame do gênero de morte, escolhido no intento de ludibriar a lei divina, que lhes concedera a vida corporal terrena como precioso ensejo de progresso, inavaliável instrumento para a remissão de faltas gravosas do pretérito. Pois era assim a multidão de criaturas que meus olhos assombrados deparavam nas trevas que lhes eram favoráveis ao terrível gênero de percepção, esquecido na insânia do orgulho que a mim era próprio, que também eu pertencia a tão repugnante todo, que era igualmente um feio alucinado, um pastoso ferreteado. Eu via por aqui, por ali, estes traduzindo de quando em quando em cacoetes nervosos as ânsias do enforcamento, esforçando-se com gestos instintivos altamente emocionantes por livrarem o pescoço, entrumecido e violáceo, dos farrapos de cordas ou de panos que se refletiam nas repercussões perispirituais, em vista das desarmoniosas vibrações mentais que permaneciam torturando-os. Aqueles, indo e vindo como loucos em correrias espantosas, bradando por socorros em gritos estentóricos, julgando-se de momento a momento envolvidos em chamas, apavorando-se com o fogo que lhes devorava o corpo físico, e que desde então ardia sem tréguas nas sensibilidades semimateriais do perispírito. Estes últimos, porém, eu notava serem geralmente mulheres. Eis que apareciam outros ainda, o peito ou o ouvido ou a garganta banhados em sangue. Sangue inalterável, permanente, que nada conseguia verdadeiramente fazer desaparecer das sutilezas do físico espiritual, senão a reencarnação expiatória e reparadora.
Tais infelizes, além das múltiplas modalidades de penúrias por que se viam atacados, deixavam-se estar preocupados sempre a tentarem estancar aquele sangue jorrante, ora com as mãos, ora com as vestes, ou outra coisa qualquer que supunham ao alcance, sem, no entanto, jamais o conseguirem, pois tratava-se de um deplorável estado mental que os incomodava e os impressionava até o desespero. A presença destes desgraçados impressionava até a loucura, dada a inconcebível dramaticidade dos gestos isócronos, inalteráveis, a que malgrado próprio se viam forçados. Havia outros que, sufocando-se na bárbara asfixia do afogamento, bracejavam em ânsias furiosas à procura de algo que os pudesse socorrer, tal como sucedera à hora extrema em que suas mentes registraram ingerindo água em gorgolejos ininterruptos, exaustivos, prolongando indefinidamente cenas de agonia selvagem, as quais olhos humanos seriam incapazes de presenciar sem se tingirem de demência. Porém, havia ainda mais. E o leitor, perdoe a minha memória, essas minudências talvez desinteressantes para o seu bom gosto literário, mas úteis certamente como advertência ao seu possível caráter impetuoso, chamado a viver as inconveniências de um século em que o morbus terrível do suicídio se tornou um mal endêmico. Não pretendemos, aliás, apresentar a obra literária para deleitar gosto e temperamento artístico. Cumprimos um dever sagrado tão somente procurando falar aos que sofrem, dizendo a verdade sobre o abismo que, com malvadas seduções, há perdido muita alma descrente em meio dos desgostos comuns à vida de cada um. Entretanto, bem próximo ao local em que me encurralara, procurando refugiar-me da récua sinistra, destacava-se por frialdade impressionante meia dúzia de desgraçados que haviam procurado o ouvido eterno, atirando-se sob as rodas de um trem de ferro. Trazendo os espíritos desfigurados, dir-se-iam a armadura de monstruosa aberração. As vestes em farrapos esvoaçantes, cobertos de cicatrizes sanguinolentas, retalhadas, confusas, no emaranhado de golpes e sobregolpes, tal se fotografada fora naquela placa sensível e sutil, isto é, o perispírito, a deplorável condição a que o suicídio lhes reduzira o envoltório carnal. Esse templo, oh meu Deus, que o Divino Mestre recomenda como veículo precioso e eficiente para nos auxiliar na caminhada em busca das gloriosas conquistas espirituais. Enlouquecidos por sofrimentos superlativos, possuídos da suprema aflição que possa atingir a alma originada da centelha divina, representando aos olhos pávidos do observador o que o invisível inferior mantém em mais trágico, mais emocionante e horrível, esses desgraçados uivavam em lamentações tão dramáticas e impressionantes que imediatamente contagiavam com suas influenciações dolorosas quem quer que se encontrasse indefeso em seu caminho, o qual entraria a coparticipar da loucura inconsolável de que se acompanhavam, pois o terrível gênero de suicídio, dos mais deploráveis que temos a registrar em nossas páginas, abalara-lhes tão violenta e profundamente a organização nervosa e sensibilidades gerais do corpo astral, congêneres daquela que traumatizara a todos, entorpecendo, graças à brutalidade usada, até mesmo os valores da inteligência, que por isso mesmo jazia incapaz de orientar-se, dispersa e confusa, em meio do caos que se formara ao redor de si. A mente edifica e produz. O pensamento, já bastantes vezes declararam, é criador e, portanto, fabrica, corporifica, retém imagens por si mesmo engendradas, realiza, segura o que passou e com poderosas garras conserva o presente até quando desejar. Cada um de nós no Vale Sinistro, vibrando violentamente e retendo com as forças mentais o momento atroz em que nos suicidamos, criávamos os cenários e respectivas cenas que vivêramos em nossos derradeiros momentos de homens terrestres. Tais cenas, refletidas ao redor de cada um, levavam à confusão a localidade, espalhavam tragédias e inferno por toda a parte, serviciando de aflições superlativas os desgraçados prisioneiros.
Assim era que se deparavam aqui e ali forças erguidas baloiçando o corpo do próprio suicida, que evocava a hora em que se precipitara na morte voluntária. Veículos variados, assim como comboios fumegantes e rápidos, colhiam e trituravam sob suas rodas míseros tresloucados que buscaram matar o próprio corpo por esse meio execrável, os quais agora, com a mente impregnada do momento sinistro, retratavam sem cessar o episódio, pondo à visão dos companheiros afins suas hediondas recordações. Rios caudalosos e mesmo os trechos alongados de oceano surgiam repentinamente no meio daquelas vielas sombrias. Era meia dúzia de réprobos que passavam enlouquecida, deixando à mostra cenas de afogamento, por arrastarem na mente conflagrada a trágica lembrança de quando se atiraram às suas águas. Homens e mulheres transitavam desesperados, uns ensanguentados, outros estorcendo-se no suplício das dores pelo envenenamento. E o que era pior, deixando à mostra o reflexo das entranhas carnais corroídas pelo tóxico ingerido, enquanto outros mais, incendiados a gritarem por socorro em correrias insensatas, traziam pânico ainda maior entre os companheiros de desgraça, os quais receavam queimar-se ao seu contato, todos possuídos de loucura coletiva. E coroando a profundeza e intensidade desses inimagináveis martírios, as penas morais, os remorsos, as saudades dos seres amados, dos quais se não mais tinham notícias, os mesmos dissabores que haviam dado causa ao desespero e que persistiam em afligir. E as penas físico-materiais, a fome, o frio, a sede, exigências fisiológicas em geral, torturantes, irritantes, desesperadoras. A fadiga, a insônia depressora, a fraqueza, o delíquio. Necessidades imperiosas, desconforto de toda espécie, insolúveis a desafiar impossibilidades de suavização. A visão insidiosa e inelutável do cadáver apodrecendo, seus fétidos asquerosos, a repercussão na mente excitada dos vermes a consumirem o lodo carnal, fazendo que o desgraçado mártir se supusesse igualmente atacado de podridão. Coisa singular essa escória trazia, pendente de si fragmentos de cordão luminoso fosforescente, o qual, despedaçado como arrebentado violentamente, desprendia-se em estilhas, qual um cabo compacto de fios elétricos arrebentados, a desprenderem fluidos que deveriam permanecer organizados para determinado fim. Ora, esse pormenor aparentemente insignificante tinha, ao contrário, importância capital, pois era justamente nele que se estabelecia a desorganização do estado de suicida. Hoje sabemos que esse cordão fluídico magnético que liga a alma ao envoltório carnal e lhe comunica a vida, somente deverá estar em condições apropriadas para deste separar-se por ocasião da morte natural, o que então se fará naturalmente, sem choques e sem violência. Com o suicídio, porém, uma vez partido e não desligado, rudemente arrancado, despedaçado quando ainda em toda a sua pujança fluídica e magnética, produzirá grande parte dos desequilíbrios, se não todos que vimos anotando, uma vez que na constituição vital para a existência que deveria ser muitas vezes longa, a reserva de forças magnéticas não se haviam extinguido ainda, o que leva o suicida a sentir-se um morto-vivo, na mais expressiva significação do termo. Mas na ocasião em que pela primeira vez o notáramos, desconhecíamos o fato natural, afigurando-se-nos um motivo a mais para confusões e terrores. Tão deplorável o estado de coisas para a compreensão do qual o homem não possui vocabulário nem imagens adequadas, prolonga-se até que as reservas de forças vitais e magnéticas se esgotem, o que varia segundo o grau de vitalidade de cada um. O próprio caráter individual influi na prolongação do melindroso estado quando o padecente for mais ou menos afeito às atrações dos sentidos materiais, grosseiros e inferiores. É, pois, um complexo que se estabelece que só o tempo com extensa cauda de sofrimentos conseguirá corrigir. Um dia profundo ao quebrado sucedeu em meu ser a prolongada excitação. Fraqueza insólita conservou-me aquietado como desfalecido.
Eu e muitos outros cômpares de minha falange estávamos extenuados, incapazes de resistirmos por mais tempo a tão desesperadora situação. Urgência de repouso fazia-nos desmaiar frequentemente, obrigando-nos ao recolhimento em nossas desconfortáveis cavernas. Não se tinham passado, porém, sequer 24 horas desde que o novo estado nos surpreendera, quando mais uma vez fomos alarmados pelo significativo rumor daquele mesmo comboio que já em outras ocasiões havia aparecido em nosso vale. Eu compartilhava o mesmo antro residencial de 4 outros indivíduos, como eu, portugueses. E no decorrer do longo martírio em comum, tornáramos-nos inseparáveis, à força de sofrermos juntos no mesmo tugúrio de dor. Dentre todos, porém, um sobremaneira me irritava, predispondo-me a discussões, como usar, apesar da situação precária, o monóculo inseparável, o fraque bem talhado e respectiva bengala de castão de ouro, conjunto que, para o meu conceito neurastênico e impertinente, o tornava pedante e antipático no local onde se vivia torturado com odores fétidos e podridão, e em que nossa indumentária dir-se-ia empastada de estranhas substâncias gordurosas, reflexos mentais da podridão elaborada em torno do envoltório carnal. Eu, porém, esquecia-me de que continuava a usar o pince-nez com seu fio de torçal, a sobrecasaca dos dias cerimoniosos, os bigodes fartos e penteados. Confesso que então, apesar da longa convivência, lhes não conhecia os nomes. No Vale Sinistro, a desgraça é ardente demais para que se preocupe o calceta com a identidade alheia. O conhecido rumor aproximava-se cada vez mais. Saímos de um salto para a rua, vielas e praças encheram-se de réprobos, como das passadas vezes, ao mesmo tempo que os mesmos angustiosos brados de socorro ecoavam pelas quebradas sombrias, no intuito de despertarem a atenção dos que vinham para a costumeira vistoria. Até que dentro da atmosfera densa e penumbrosa surgiram os carros brancos, rompendo as trevas com poderosos holofotes. Estacionou o trem caravaneiro na Praça Lamacenta. Desceu um pelotão de lanceiros, em seguida damas e cavalheiros que pareciam enfermeiros, e mais o chefe da expedição, o qual, como anteriormente esclarecemos, se particularizava por usar turbante e túnica hindus. Silenciosos e discretos, iniciaram o reconhecimento daqueles que seriam socorridos. A mesma voz austera que se diria, como das vezes anteriores vibrar no ar, fez pacientemente a chamada dos que deveriam ser recolhidos, os quais, ouvindo os próprios nomes, se apresentavam por si mesmos. Outros, porém, por não se apresentarem a tempo, impunham aos socorristas a necessidade de procurá-los. Mas a estranha voz indicava o lugar exato em que estariam os míseros, dizendo simplesmente o número do abrigo e o número da rua. Ou, conforme a circunstância, dizia que estava dementado, inconsciente, que não se encontrava no abrigo, que estava vagando na rua tal, e não atenderia pelo nome, mas que era reconhecível por esta ou por aquela particularidade. Dir-se-ia que alguém de muito longe assestava poderosos telescópios até nossas desgraçadas moradas, para assim informar detalhadamente do momento decorrente à expedição laboriosa. Os obreiros da fraternidade consultavam o mapa e iam rapidamente ao local indicado e traziam os mencionados, alguns carregados em seus braços generosos e outros em padiolas. De súbito ressoou na atmosfera dramática daquele inferno onde tanto padeci, repercutindo estrondorosamente pelos mais profundos recôncavos do meu ser o meu nome, chamado para a libertação. Em seguida ouviram-se o dos 4 companheiros que comigo se achavam presentes na praça. Foi então que lhes conheci os nomes, e eles o meu. Disse a voz longínqua, como servindo-se de desconhecido e poderoso alto-falante. Abrigo número 36, da rua número 48. Atenção, atenção. Abrigo número 36, ingressar no comboio de socorro. Atenção. Camilo Cândido Botelho, Belarmindo de Queiroz de Souza, Jerônimo de Araújo Silveira, João de Azevedo,
Mário Sobral ingressarem no comboio.